Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que lerei do Manancial. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então eu leio o texto e comento. Vamos orar? Pai, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu estejas conosco nessa reflexão, na leitura da palavra, para que possamos entender e aplicar essas verdades em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre Estevão. E o texto foi escrito pelo pastor Irã Lopes e chama-se Uma Vida Inteiramente nas Mãos de Deus. Ele escolheu o livro de Atos para lermos, o capítulo 6, versículos 8 a 15, e o capítulo 7, versículos 54 a 60. No 6, está dizendo assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, ali preso no sinédrio, Estevão faz um discurso bastante longo a respeito da palavra de Deus. Então, Estevão, ele vai fazendo como se fosse um resgate do tempo que o povo iniciou lá nos tempos de Abraão. Ele veio para Jacó, ele fala de José, vai vindo e fala como José se transformou num governador, fala sobre Moisés, o tempo que Moisés demorou para iniciar a sua missão, o tempo que o povo hebreu ficou lá no Egito. E ele vai vindo e vai contando todas as histórias sobre os antepassados e sobre os sacrifícios, e fala também sobre Arão, que quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, para pegar os 10 mandamentos, Arão não resistiu à pressão e fez aquele bezerro de ouro, e todos os hebreus ali se dobraram àquele bezerro. E ele vai fazendo esse discurso e vai falando de Salomão, que fez o templo de Deus. Mas ao final do discurso, ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí ele cita o profeta que fala assim: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria mero lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E ele termina o seu discurso dizendo que o Senhor está dizendo que as pessoas são rebeldes e obstinadas, porque estão resistindo ao Espírito Santo. Então, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Falando para aqueles homens que o estavam acusando. Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram?
E aí, ao final, Estevão é apedrejado. E aí nós vamos ler lá no capítulo 7, versículo 54 até o 59, assim. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Bom, irmãs, então o nosso texto de hoje vai falar uma vida inteiramente nas mãos de Deus e vai falar de Estevão, né? Como eu já comentei, como já foi lido. Estevão viveu mais ou menos no ano 33 até 40 depois de Cristo. Então, ele não conheceu a Cristo, mas ele era um grande discípulo. E diz a história que ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Antes dele não teve outro mártir. E a partir dele, os cristãos começaram a sofrer uma grande perseguição naquela época. Então, hoje a gente vai comentar um pouco sobre o que aconteceu antes de chegarmos a esses versículos que nós lemos aqui. Então, naquela época, os apóstolos estavam com... já tinha acontecido Pentecostes, os apóstolos estavam com muitos deveres, muitas coisas para fazer, e aí começou um murmurar dos judeus convertidos. Tinha uns que eram gregos e outros que eram hebreus, e eles começaram a discutir uns com os outros, dizendo que as viúvas dos judeus hebreus estavam sendo abandonadas, e ao outro passo, os judeus gregos diziam que eram as viúvas deles que estavam sendo abandonadas. Então, os apóstolos resolveram escolher alguns homens para que pudessem ajudá-los a servir as mesas, para cuidar das viúvas. Então, Estevão foi escolhido um deles, porque Estevão, eles não estavam atrás de cargo. O Estevão, ele aceitava uma função, que era a função de trabalhar no reino. Então, para ele não tinha problema se ele ia servir a mesa ou se ele ia cuidar de viúvas. O importante é que ele estivesse a serviço do Pai. E Estevão tinha uma excelente reputação, por isso que ele foi escolhido. E ele tinha muita fé. Então, ele sabia que Deus cuida das nossas questões quando a gente cuida das questões dele. E quando Estevão ele foi apanhado por aqueles homens maus que estavam, na verdade, com inveja dele, porque sempre que Estevão estava a serviço lá das viúvas, servindo a mesa, cuidando do seu trabalho, sempre os judeus que não eram cristãos procuraram fazer perguntas, discutir com ele, debater com ele. Mas o Espírito Santo estava com Estevão e ele nunca respondia sozinho. O Espírito Santo o movia para que ele desse as respostas certas. E aquilo foi causando muita raiva nos judeus. Então, apesar de eles perceberem que não adiantava debater com Estevão, porque ele sempre tinha uma justificativa plausível, eles reconheciam que Estevão ele tinha uma feição, que ele parecia um anjo. Então, hoje nós vamos aqui ver, através do pastor Irã, algumas características da vida de Estevão e que elas possam nos servir também como exemplo para que possamos ser pessoas melhores. Então, o versículo escolhido foi o do capítulo 6, versículo 15, que diz assim: olhando para ele, Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, eles poderiam tentar incriminá-lo, poderiam tentar matá-lo, mas eles
não poderiam deixar de admitir que ele tinha um aspecto angelical e que ele tinha as justificativas certas que todo cristão deve ter. E, obviamente, o Estevão tinha as respostas certas para aqueles homens porque ele tinha conexão com Deus. Seria impossível que o Espírito Santo lembrasse daquilo que ele deveria falar se ele não soubesse o que o mestre tinha dito e como aplicar na sua vida. Bom, então aqui diz que um dos extraordinários exemplos de uma vida inteiramente nas mãos de Deus, quer dizer, uma vida totalmente entregue, é Estevão. Ele foi escolhido para ser um dos 7 diáconos. A partir deles é que começou a questão do servir e a eleição dos diáconos. Então, ele, como eu disse, ele foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir lá em Jerusalém. Ele, então, tinha algumas virtudes que eu vou aqui dizer para as irmãs e para os irmãos agora. A primeira virtude está no versículo 3, que diz assim, o versículo 3 diz assim, ó: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Então, o que Estevão tinha era sabedoria. Esse foi um dos motivos pelos quais ele foi escolhido, especialmente para um ministério da beneficência, pois os necessitados da assistência social cada vez aumentavam mais, e os apóstolos precisavam de alguém que se dedicasse àquilo de coração e que também pregasse o evangelho através daquele serviço. Outra característica de Estevão foi a fé. Então, no versículo 5 diz assim, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, essa era a firmeza até da vida dele, a fé. E ele foi firme do início até o final da vida dele. Plenitude do Espírito Santo. Então, essa também foi uma das razões pelo qual todo mundo votou que Estevão fosse escolhido. Porque se o Espírito Santo não estiver conosco, nada do que fizermos, a nossa fé é morta se Deus não estiver conosco. Outra coisa é que ele teria que ter graça e poder. Então, no versículo 8, diz assim, que ele operava grandes maravilhas e sinais entre os povos. Então, por quê? Porque ele andava com Jesus, ele tinha uma conexão, ele era realmente um homem de Deus. No versículo 15, diz que ele tinha luz. Então, no seu impressionante testemunho perante o sinédrio, os senadores viram seu rosto como se fosse de um anjo. Então, ele refletia a luz do Senhor Jesus Cristo. Então, quando as pessoas olhavam para ele, sabiam que ele tinha algo de especial. Outra característica de Estevão é a visão. Então, ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, ele viu o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Então, eu acho que, para mim, é uma grande lição. Veja só a situação em que Estevão estava. Os homens o estavam apedrejando, ele estava na iminência de morrer, mas ele não ficou olhando para o lado, ele não ficou olhando para as circunstâncias. Ele olhou para o céu, ele olhou para Deus. E ele viu Jesus de que jeito? De pé, como um comandante, como aquele que está sobre todas as coisas. Então, Estevão teve a visão. Eu acho que assim, e o mais importante para mim nisso tudo é que, apesar de Estevão ser um homem tão especial para Deus, mesmo assim, o Senhor permitiu que ele fosse apedrejado. Então, nem sempre nós somos salvos da situação que nos agridem, nos ferem, nos fazem mal. Às vezes a gente quer sair daquela situação. Eu tenho certeza que Estevão nunca desejou ser apedrejado, mas o Senhor permite, porque você vê, isso aconteceu lá, sei lá, 30, 40 anos depois de Cristo. E até hoje, nós lembramos do exemplo de Estevão.
E a última característica citada aqui pelo pastor Ivan é o amor. Na hora da sua morte por apedrejamento, ele orou como Jesus: Senhor, não lhes impute este pecado. Então, obviamente, só um coração muito grato, muito focado, com os olhos no Pai, no céu, é que pode pedir perdão para aquele que nos estão apedrejando. E no caso de Estevão, fisicamente sendo apedrejado e morto. Bom, irmãs e irmãos, o nosso manancial termina assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com uma vida que esteja inteiramente entregue em suas mãos. Então, repetindo, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com uma vida que esteja inteiramente em suas mãos. É de Moody. Então, eu termino aqui dizendo que Estevão, para nós, é uma inspiração, né? Ele tinha tudo para ficar com raiva das pessoas que estavam ao redor dele, né? Porque eu imagino que ele tentava executar o seu trabalho e as pessoas ficavam testando a paciência dele, mas ele não. O tempo que ele teve no Sinédrio, ele não usou para se defender, nem pedir para misericórdia e nem para se livrar daquela situação. Ele usou aquele tempo para falar do amor de Deus, do Evangelho e não se safar. Ele estava certo que a vida dele estava nas mãos de Deus. Que possamos ser assim também. Não é fácil não, né? Só mesmo uma vida de oração, leitura da palavra, conexão com o Pai, pode nos tornar pessoas que tenham foco e olhem realmente para os céus. Eu me despeço aqui, deixando um abraço fraternal, um abraço de ursa e com a palavra-chave, a palavra de ordem, que é saudades.